A palavra hoje é em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Vamos lá. Amém. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, e nenhum te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Amém? Deus. Amém. Esse texto, bom, texto muito, muito conhecido. Todo mundo aqui em algum momento já leu, seja esse capítulo inteiro, uma pregação a respeito, ou alguma mensagem de ânimo a respeito desse tema, né, a respeito desse assunto. Né? Josué está sendo encorajado por Deus. O Josué está sendo, na verdade, chamado por Deus para uma grande missão e encorajado por essa missão, que não seria uma missão fácil. Josué sabia disso, até porque ele acompanhou a missão de Moisés, até porque ele vivenciou os atritos que Moisés teve com o povo de Israel e sabia que não seria nada fácil, além de que é, o povo de Israel tinha sido liberto de um reino, e agora ele ia enfrentar nações, né? Não ia ser somente uma batalha, seriam várias, com o mesmo povo que ele sabia que não era muito fácil, né? Não é exatamente o mesmo povo, uma nova geração, mas uma nova geração do mesmo povo, né? A criação foi a mesma, né? Infelizmente a gente teve alguns atritos também na época de Josué, mas graças a Deus era uma nova geração, a promessa que havia sido para a geração anterior não foi cumprida naquela geração, não por conta da vontade de Deus, a vontade de Deus é que fosse cumprida, mas por conta da blasfêmia do povo, o povo querendo retornar para o Egito, aquilo acabou que, como consequência das atitudes daquelas pessoas, eles ficaram de fora da promessa, né? Josué levantou então, Deus então levantou Josué, e a gente sempre fala muito dessas mensagens de encorajamento que Deus deu para Josué. Só que não foi a única coisa que Deus falou para ele, pelo contrário, né? A gente não precisa ter somente ânimo e coragem. A gente também é chamado, como Josué, na nossa caminhada de fé, assim como ele foi, a observar a palavra de Deus, a caminhar de forma prudente, a saber a partir da palavra de Deus a como se conduzir na terra. E aí eu acho que é o verdadeiro segredo de Josué. Quando a gente olha para a história dele, e olha para o zelo que ele expressou, a gente vê um homem de Deus, um homem que foi encorajado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, mas quando algo fugiu fora do prumo e ele é, foi usado com Deus para realmente extirpar aquele problema, ele extirpou. A gente percebe que o Deus falava para ele: olha, você vai passar e você vai matar todos os reis, você não vai deixar nenhum deles, você vai realmente extirpar todo o povo da terra. E ele obedeceu ao Senhor. E beleza, mas se a gente olha para o futuro, isso não aconteceu, por exemplo, com Saul, né? Saul, sendo rei, não era um general como Josué, quando Deus falou isso para ele através de Samuel, ele desobedeceu ao Senhor. A gente não vê nenhum relato de algum tropeço de Josué, claro que provavelmente a gente, na verdade, até vê um que ele não orou, não buscou o Senhor a respeito dos gibeonitas, que a gente conversou recentemente, mas a gente percebe um coração inclinado à obediência de Josué. Um coração inclinado a não só o ânimo, não só a coragem, mas a realmente observar os estatutos de Deus. A observar aquilo que Deus tinha declarado através de Moisés na sua palavra.
Isso, exatamente, um tema que eu ia abordar, inclusive, agora, é esse, o fato dele ter se posicionado, enquanto o povo de Israel ainda tinha, infelizmente, costumes pagãos que vinham do Egito e às vezes até misturados naquela terra em que eles acabaram de dominar. Ele falou: Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem um caminho que vocês vão traçar também. E o posicionamento dele, de um líder, de um general, que na época a gente não tinha um rei, não tinha. É, ele não era é, considerado um juiz. Não, ele era um juiz, na verdade. Né? Ele era um juiz. Ele era um general, né? Um general. E que governava ali, que liderava o povo, mas ele não era como a autoridade que um rei tinha na época, né? E ele busca influenciar as pessoas através do seu bom posicionamento, através de, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor, agora vocês escolham o caminho que vocês vão traçar. Então, algo muito interessante que a gente tem que observar nesse texto é, realmente, o Senhor fala para nós, tenha bom ânimo, tenha coragem, mas ele também fala, e ele repetiu isso também de uma forma muito intensa para Josué, olha, observe tudo que o meu servo Moisés declarou. Observe todos os meus estatutos, para que você corra bem, para que você saiba como conduzir prudentemente. E José fez isso. A gente percebe ele traçando esse caminho, a gente percebe quando as coisas fogem do prumo, Josué se posiciona diante de Deus e se posiciona diante do povo, a fim de que aquilo que é correto seja observado. Né? E além disso, ele também, ao observar as leis, observar a história do povo, observar aquilo que Deus declarava através da sua palavra, ele também crescia em fé. A gente percebe sinais na vida de Josué que foram sinais que não se repetiram em outros lugares. Né? Essa unção de conquista, ele tomou ele foi usado pelo Senhor para tomar desde antes de Jordão até quase 100% da terra prometida. O Senhor usou poderosamente dele. Ele foi o primeiro a fazer isso junto com o povo de Israel, um exército que nem era treinado para isso, né? Foi amplo. Um outro sinal evidente, um sinal muito belo, inclusive, foi o fato de que, em favor dos gibeonitas, né, que é uma longa história, essa dos gibeonitas, mas não é o ponto aqui, até pode ser algo que a gente pode observar antes do final da mensagem, mas é o fato dele ter parado e clamado ao Senhor para que o sol parasse, a lua parasse num determinado lugar, que é para que ele continuasse a guerra contra os reis que batalhavam contra os gibeonitas e contra ele. E o Senhor parou, né? E a palavra fala que nunca foi visto, nem antes nem depois, o Senhor atender a um pedido de um homem como daquela forma. Né? E o Senhor ouviu, e por aproximadamente 24 horas, o sol ficou no mesmo lugar, naquele vale, e eles venceram aquela batalha e destruíram todos aqueles reis. E é impressionante essa unção de conquista que foi derramada sobre ele. Mas a gente, por vezes, ama a unção de conquista, mas ele também tinha essa unção de zelo pela palavra de Deus. Né? É algo que é pouco observado. E a gente clama pela unção de justiça, pela unção de conquista. Né? A gente lê sobre a unção de conquista, a gente vê versículos sobre o encorajamento. Agora, e os versículos sobre o cuidado com a palavra de Deus, o zelo e a atenção que requer a palavra do Altíssimo. Então, é um equilíbrio, né? A gente deseja ser usado por Deus para conquistar, para alcançar almas, pela graça de Deus, prosperar financeiramente também, não tem nenhum problema nisso, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos. Tudo isso debaixo da promessa e da direção de Deus, aquilo que Deus prometeu para nós, claro, né? Mas e dentro de todas essas conquistas, dentro de tudo aquilo que a gente buscar, a gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente conquistar debaixo da graça de Deus, ela deve também ser conduzido debaixo da graça de Deus. Não adianta a gente alcançar e ser usado pelo Senhor para alcançar almas, mas depois não instruí-las no caminho que ela deve seguir. Ou simplesmente buscar almas por números e não pregar o verdadeiro evangelho, não pregar aquilo que é pautado na palavra de Deus. Não adianta a gente avançar com o nome de Jesus Cristo, mas não trazer aquilo que Jesus Cristo mesmo ensinava na sua escritura, que é ide, fazer discípulos e ensinai tudo o que eu vos ensinei. Não é simplesmente você falar de Jesus, tentar trazer uma alma, mas não ensinar aquilo que o próprio Cristo ensinou. Né? Transmitir a mensagem. Isso, na verdade, é ser discípulo. É transmitir aquilo que os discípulos aprenderam de Jesus, para que as pessoas agora que aceitaram a fé em Cristo e creram no Senhor Jesus, possam caminhar como ele caminhou. Caminhar de forma como ele viveu. Então, não é simplesmente a gente
prosperar, mas e depois sonegar imposto, né? Não é como a gente conquistar aquela empresa que a gente tanto queria ou aquela renda que a gente tanto buscou, mas daí deixar de pagar o que a lei e a própria escritura nos apresenta que nós devemos pagar. Porque a palavra apresenta, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, ou seja, o imposto, ainda que seja doído, né, ainda que por vezes a gente não veja aquele retorno que a gente deseja, né, cabe a nós, inclusive, orar pelas nossas lideranças aí, independente se a gente concorda ou não, mas a nossa responsabilidade é cumprir com aquilo que a Escritura de Deus nos apresenta, com que Cristo, e o próprio Cristo nos orientou a isso, o próprio Cristo pagou imposto para o Império Romano, ainda que a gente veja ele falando que, olha, a gente não precisava, mas por conta do testemunho a gente vai dar. Né? Os filhos não precisam pagar impostos, mas por um testemunho, ele pagou o imposto dele e de Pedro ainda. Então, o Senhor nos aconselha, na verdade é uma ordem, né? O Senhor nos ordena para que a gente cumpra com as nossas obrigações. E deixa eu fazer um parênteses aqui, o Senhor, ele não tem compromisso nenhum com aquilo que está equivocado. Né? A gente pode orar, vamos, Senhor, prepara, guarda o nosso carro, Senhor. Ir lá ungir o carro, Senhor, como a gente sabe que tem muitas pessoas que ungem o carro, ora para que o Senhor proteja, mas essa proteção, essa unção, inclusive eu aprendi isso com um servo de Deus chamado Cláudio Oban, uma benção, seu irmão, meu Deus do céu. Ele falou que um dia orou por uma moça que pediu para que ele orasse pelo seu novo carro. Ele falou: olha, essa oração, essa unção, ela vale, mas ela vale em determinadas condições. Se você avançar o sinal vermelho, essa unção não vai mais proteger o seu carro. Essa oração não vai mais alcançar a proteção que você está buscando nesse momento. Se você dirigir embriagada, também essa unção não vai mais proteger você e seu carro, porque você está fugindo de algo que está dentro da palavra de Deus, né? E a gente sabe que a longanimidade de Deus nos alcança, é verdade, mas o Senhor não tem compromisso nenhum com os nossos pecados. Né? Quando a gente olha para aquele endemoniado gadareno, eu sempre me perguntava, Senhor, o que acontece lá? O endemoniado tem uma legião de demônios, e esses demônios pedem para Jesus para que eles avancem sobre os porcos. E eram 2.000 demônios, e era uma grande manada de porcos. E os porcos os demônios vão até os porcos e caem num despenhadeiro e morrem afogados. Eu ficava pensando, Senhor Jesus, coitado dos porquinhos, Senhor, o que os porquinhos tinham a ver com isso? Mas se a gente olha mas se a gente olha na lei daquela época, no Pentateuco, naquilo que a lei de Moisés dizia, era proibido criar porcos naquela região. Então, o Senhor não tinha compromisso nenhum com aquele negócio, com o negócio daquelas pessoas, porque o que eles estavam fazendo ali era contra a lei de Moisés, era um pecado diante de Deus. Isso na velha aliança, tá? E o Senhor não tem compromisso nenhum com os nossos pecados. Então, se a gente está lá sonegando imposto, se a gente está lá deixando de pagar, se a gente emitir uma notinha aqui, uma notinha ali, para ganhar mais no final do mês, o Senhor não tem compromisso nenhum com as consequências que isso virá. Né? Tem tempestade. Hoje, inclusive, estava conversando com o nosso cooperador, irmão Marcos, ele falou sobre isso comigo. Ele falou sobre algo que ele ouviu uma vez, que de um determinado irmão, que falava da seguinte forma, que olha, eu não te mandei entrar nessa tempestade, mas eu estou te esperando do outro lado. Olha que forte isso. Então tem coisas que Deus não quer para nós, mas que Ele, ainda que a gente foi lá, tomou a atitude errada, Ele nos espera do outro lado, mas a tempestade, a consequência, a gente tem que lidar. Então muito cuidado com aquilo que a gente, infelizmente, por nome de trazer um benefício para nossa casa, mas acaba quebrando um princípio. O princípio que a gente quebra, nos quebra também. Amém? Fechando esse parênteses agora. Voltando ao fato de que não adianta simplesmente a gente conquistar. A gente precisa também ter a palavra de Deus para manter, né? Com a graça de Deus a gente alcança muitas coisas, mas com essa mesma graça a gente deve buscar para conseguir mantê-la, né? Por exemplo, a gente busca para ter um casamento, a gente ora a Deus para que Deus prepare esse casamento, a gente clama, bate na porta, o Senhor vai preparar o casamento para nós, para ter a festa, aquela maravilha, mas essa mesma intensidade que a gente buscou para ter o casamento, para ter a esposa, para ter o esposo, tem que continuar para a gente manter o casamento, né? Com essa mesma disposição de casar, com todos aqueles benefícios que o casamento traz, e aleluia por isso, mas a gente também tem que ter essa mesma inclinação para que, pela graça de Deus, a gente mantenha o casamento nessa mesma intensidade, né? Porque é uma estrutura criada por Deus, não é só a festa do casamento e a benefícios da lua de mel e tudo mais,
dos primeiros anos de casado, dos primeiros filhos, que é o benefício do casamento. Não, uma estrutura que foi criada para glorificar a Deus. Então, para isso, a gente precisa estar ali constantemente, clamando e batendo na porta de misericórdia de Deus para manter o casamento, né? E isso equivale a tantos outros exemplos que a gente poderia falar aqui. Não é simplesmente conquistar, é manter. A gente vê que, infelizmente, o povo de Israel, naquela época, não teve esse zelo como o Josué tinha, né? Eles conquistaram a terra prometida, glória a Deus por isso, mas a falta de zelo com o que realmente importava, que não era somente a unção de coragem, a unção de conquista, era a unção de zelo pela palavra, faltou. E isso fez com que eles perdessem a conquista. Então, tudo aquilo que por vezes a gente conquista debaixo de oração, debaixo de promessa, debaixo de palavra, mas não tem o zelo da unção de cuidado com a Escritura, de cuidado com o que a palavra de Deus nos orienta para manter e para zelar daquilo, faz com que, infelizmente, a gente perca até aquilo que a gente conquistou, né? Isso equivale não somente à prosperidade, mas a um casamento e principalmente a comunhão com Deus, a intimidade que nós temos com o Senhor. Por vezes batemos, clamamos para que a gente alcance um dom, para que a gente alcance essa boa parte, que é fazer parte desse povo, dessa igreja, desse povo santo, que é aqueles que estão debaixo do nome de Cristo, que são aqueles que estão debaixo do nome de Cristo, mas com a falta de zelo a respeito daquilo que a palavra de Deus nos aconselha, nos apresenta, a gente se vê a parte desse povo e a parte desse corpo por falta de zelo com a Escritura, por falta de zelo da palavra de Deus, daquilo que Deus nos orienta, daquilo que Deus nos aconselha, nos fala, e conquistamos, mas perdemos porque, infelizmente, algo nos distrai, aquela própria conquista nos chama tanta atenção que a gente acaba distraindo daquilo que Deus teve para nós, né? Inclusive, o próprio Jesus faz uma parábola que fala justamente isso. Ele fala que um senhor fez um banquete para o casamento do seu filho e convidou determinadas pessoas e avisou: ó, quando ficar pronto o banquete eu vou chamar vocês. Quando ficar pronta a festa eu vou chamar vocês. E daí ficar pronta a festa, ele manda os seus criados chamarem e o primeiro fala: olha, eu comprei, se não me engano é 2 juntas de bois, né? 12 juntas de bois, não me recordo agora exatamente o número de juntas de bois, mas eu comprei juntas de bois e vou experimentá-la. Eu não vou poder ir. E daí o segundo fala: olha, eu comprei um campo, vou ter que ir lá ver como que ele é, não vou poder ir. E o terceiro fala: me casei, eu não vou poder ir. E o senhor fica muito bravo e ele vai e fala: então passa pelas ruas, pelas vielas e convida aqueles que estão nas ruas para que venham participar do banquete. Depois volta o senhor e fala: olha, ainda tem espaço, ainda tem lugar nessa festa. Ele vai e fala: então obriga aqueles que estão nas ruas a entrarem para que a nossa casa esteja cheia e todos participem em comando do banquete. E aqueles que eu convidei e recusaram, eles não provarão do meu banquete. Essa parábola, ela referencia que nem mesmo a conquista, nem mesmo a aquisição de propriedades, nem mesmo uma compra de um campo, que é uma bênção financeira, e nem mesmo o casamento pode nos distrair daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor nos convida para viver, daquilo que o Senhor nos chama para experimentar dele, né? De um momento de banquete, a Escritura, quando fala de banquete, fala de comunhão, fala de se assentar e ter relacionamento, né? Como quando Maria se assenta próximo a Jesus e ali, ainda que eles ainda não estivessem comendo, Marta estava preparando, ela está se banqueteando da boa parte daquilo que é a palavra de Deus. Então, a gente, quando vê na Escritura banquete, remete-se à intimidade, à comunhão. Isso era muito comum no povo judeu, né, ter esse tempo de comunhão num banquete, num momento de alimentação. As festas deles sempre envolviam comida, envolviam alguma coisa relacionada a banquetes, e a Escritura apresenta banquete como relacionamento. Então, se a gente não tem o tempo de relacionamento, de preservar esse lugar em que a palavra de Deus, a intimidade com Deus, o tempo com Deus se torna a verdadeira conquista, a verdadeira prioridade, e a gente deixa outras coisas nos distraindo, a gente acaba perdendo o que é de mais importante e ainda corre o risco de não saber como manter aquilo que a gente conquistou, né? E, na verdade, corre sérios riscos. Às vezes, de deixar aquela conquista nos confundir, nos embriagar tanto a ponto de deixar de lado o que é mais importante, né? Infelizmente, quantas vezes a gente já não viu alguém que conseguiu alcançar aquela posição financeira, aquele desejo e depois abandonar a família, abandonar Deus, abandonar a parentela e os amigos e tudo mais, por conta de ter, infelizmente, se embriagado com aquela condição financeira. Então não adianta conquistar,
Não adianta ter a unção de coragem, o que precisa também, e o que é de suma importância, é ter essa unção de zelo pelo que a palavra de Deus nos orienta, uma unção de integridade alinhada com o que a palavra de Deus nos pede, nos exige, né? Porque assim a gente consegue não só chegar na terra, mas permanecer nela, né? A gente consegue não só alcançar um casamento, mas ter um casamento até o dia em que ou o Senhor levar um dos dois, ou quando o Senhor voltar. Né? Não é só simplesmente ter uma empresa, mas é ter uma empresa que glorifique a Deus, né? Que não esteja em manchete de jornal ou caia na malha fina. É ter uma empresa que exalte o nome do Senhor. É ter uma postura de um funcionário que não só tá ali, bate o ponto, sai, mas que é exemplo até mesmo para o patrão olha e pensa, olha, esse daí realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um testemunho para aqueles colegas que, olha, esse daqui não está nas rodas dos escarnecedores, não está falando mal do chefe, não está falando mal da gerência, não está falando mal das pessoas, ele está ali buscando fazer o trabalho dele, cuidar da sua família, olha, faz o trabalho dele bem feito, não fica contrariando, retrucando, falando palavrão por aí. Isso tudo aponta para a glória de Deus. Por quê? Porque não é simplesmente ir lá e conseguir o emprego que a gente queria, é permanecer nele, debaixo da direção de Deus até o tempo que Deus tem para nós, e sair dele também debaixo da direção de Deus. Né? Não é simplesmente acontece qualquer coisa e sair dele. É buscar de Deus o tempo oportuno para que a gente tome as atitudes certas. Né? E tudo isso é o que essa escritura nos apresenta. Ela faz sombra a todas as áreas da nossa vida, a todas as conquistas da nossa vida. Né? Hoje o Senhor nos chama para olhar para aquilo que a gente já conquistou e observar. A gente está cuidando disso baseado na palavra de Deus? Ou tem algo fora do prumo? Porque o que estava fora do prumo, a respeito do povo de Israel, saiu da mão deles. Eles não conseguiram manter. Então, para que a gente consiga manter aquilo que Deus já nos entregou, que a gente então filtre, alinhe e aprume ele segundo a palavra. E aquilo que a gente deseja conquistar, que a gente tenha consciência de que pela graça de Deus a gente vai conquistar, mas pela mesma graça de Deus a gente vai ter o zelo pela bondade do Senhor através da palavra dele para manter, para cuidar e para dar fruto para a glória do Senhor. Amém? É o que o Senhor colocou no nosso coração e Deus abençoe. Inclusive, fazendo só mais um parênteses, a principal promessa era da vinda do Messias, né? Era de vivenciar o reinado do Messias. E quando, pela graça de Deus, o Senhor nos conduz a essa promessa, a crer em Jesus, a viver com Ele, a gente também tem que, a partir da Escritura, observar para que a gente possa continuar vivendo com Ele e, enfim, reinar com Ele para todo sempre.